36º dia do propósito. Marcos, capítulo de número 8, vai começar falando a respeito da segunda multiplicação de pães, que Jesus tinha uma multidão que já estava com eles há 3 dias, Jesus não quis despedi-los com fome para que não desfalecessem no caminho. Então os discípulos perguntam, mas como que a gente vai arrumar pão para toda essa gente? Aí Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? 7 pães e alguns peixinhos. Então Jesus deu graça, repartiu para os discípulos repartiram para a multidão, todos comeram até se fartarem, ainda sobrou 7 cestos. Logo em seguida os fariseus voltam então pedindo um sinal para Jesus. Jesus fala, não lhes será dado sinal algum. Em sequência, Jesus vai falar a respeito do fermento dos fariseus, falando para os discípulos terem cuidado com o fermento dos fariseus, e os discípulos pensando que Jesus estava falando porque esqueceram de levar pão. Aí Jesus fala para eles, vocês não entendem ainda? Olha o que aconteceu naquela multidão que haviam 5.000, e olha nessa multidão agora que tinha 4.000 homens. Não é sobre pão que eu estou falando, era sobre o ensino deles. Na sequência, Jesus vem e ele cura um cego. Ele cura o cego e primeiro pergunta para o cego se ele estava vendo. Ele fala assim, eu vejo os homens como se fossem árvores. Jesus volta a tocar nele, então ele vê claramente, demonstrando claramente que aquilo que Jesus faz é perfeito, completo. Depois tem a confissão de Pedro, quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem eles dizem que ele é. Então Pedro, tomando a palavra, diz que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. E para encerrar o capítulo de número 8, aqui vai falar a respeito de Jesus predizendo a sua morte e ressurreição, dizendo que era necessário que os líderes religiosos o rejeitassem, o prendessem, ele ia padecer na mão deles, ele ia ser crucificado, mas depois ele ia ressuscitar. Pedro, chamando à parte, fala assim, não, isso não vai acontecer com o Senhor não. Então Jesus repreende Pedro, dizendo para ele, aparte de mim, Satanás, porque você entende somente das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Jesus segue então dizendo que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a perderá. Que é necessário então que aquele que vai seguir a Cristo, negue-se a si mesmo e então o siga. Vamos para o nosso ponto de reflexão a respeito da segunda multiplicação de pães. Eles já tinham visto a primeira, já tinham contemplado aquilo que Jesus tinha feito a primeira vez. Essa é a segunda vez que estão numa situação que aí não tem recursos naturais para prover aquela multidão. E quando Jesus pergunta para eles, eles novamente olham somente com os olhos naturais, com os olhos carnais, e não percebem, não procuram depositar a sua fé e olhar com olhos espirituais. E a gente aprende isso aqui. Quantas vezes Deus já fez muitas coisas em nossas vidas, e sempre que a gente se depara com alguma coisa diferente daquilo que a gente está acostumado, ao invés de usar a fé como funcionou das outras vezes, porque viu que foi Deus quem fez, a gente volta aos recursos normais, naturais e carnais. Deposita a sua fé em Cristo. Está impossível para você? Coloca nas mãos dele. Você não encontra a saída? Ele tem a saída. Crê somente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.